não está rolando mais. E aí, qual foi um dos grandes encaminhamentos que a gente fez para essa comunidade? Entendendo isso. Chamar para uma conversa assessoria técnica do pessoal de agricultura, tanto do pessoal da agricultura, assim, né, dos equipamentos oficiais e tal, como de outros indígenas também que já tinham o corre de plantar nesse tipo de terreno, e que foi, no meu entendimento e no entendimento de muitos, né, do lugar, foi uma das grandes e principais, um dos grandes e principais encaminhamentos que a gente fez nesse lugar. Aí resolveu, a vida mudou, tá tudo transformado? Não, mas despiorou bastante. E o que é que eu quero dizer com isso? Que um psicólogo que não se abra, ou um profissional de saúde que não se abra para entender onde está a treta, pode achar que tem as ferramentas certas e adequadas no seu repertório e que só elas possam ser usadas para resolver. Se tu entende essa história, se tu entende esse corre, se tu entende qual é a questão, qual é o problema, tu amplia teu campo de possibilidades com segurança de se entender como um técnico, como um psicólogo. Ah, mas por que então isso não é trabalho de psicólogo? Como não, meu patrão? Como não? A gente está pensando num plano de futuro. A gente está enfrentando uma fragilização dos vínculos de solidariedade entre as pessoas daquele lugar. A noção de pertencimento das pessoas está abalada, está enfraquecida a noção de pertencimento de lugar geográfico e de povo, e de história. Um outro encaminhamento que a gente deu para esse lugar, eu estou em 14 minutos e 30 segundos. O segundo exemplo eu vou ficar devendo para uma outra oportunidade, de preferência pós-pandemia, na mesa de um bar. E outro segundo grande, que eu acho, grande encaminhamento que teve para ali, foi para os jovens, nesse mesmo povo, para os jovens. Porque aí, meu patrão, o lugar que eles foram foi para perto da cidade. E rapidamente eu vou dizer, eu não vou me aprofundar nesse segundo, nenhum dos dois eu vou me aprofundar, mas quero citar, né? Os jovens perto da cidade, eles entraram de repente, em outros lugares pelo Brasil pode acontecer isso também, de repente. Eles entraram numa que era o seguinte, eles entraram numa de não ser. Em lugar nenhum eles eram. Nos lugares todos eles não eram. Isso é fundo, muito fundo. Porque na cidade ele é um índio hostilizado. Na aldeia, as lideranças chamavam eles de quer ser branco, esse menino tá tatuado, tá com o cabelo aí meio coisado, meio... Não é mais índio. Então, ele não era acusado de não ser mais índio na aldeia e era acusado de não ser o não índio, né? Na cidade. Na cidade ele não era um de nós. Na aldeia era acusado de não ser um de nós. Cara, isso é muito fundo, muito fundo. Foram feitos alguns encaminhamentos, algumas possibilidades de trabalho, algumas não deram certo, não deram certo. Mas eu acho que uma que eu queria citar, que eu acho que foi a que arranhou mais fundo no problema, foi aquela que conseguiu cavar um pouco mais, que foi a gente conseguir uma articulação com o equipamento de cultura do Estado e levar para dentro dessa aldeia uma oficina de teatro, na perspectiva de teatro do oprimido. E dialogando com a instrutora, que era maravilhosa, excelente instrutora, ajudou muito na condução do processo, a gente pediu que ela usasse bastante exercícios do Teatro Fórum. E isso foi, eu acho que a estratégia que chegou mais perto. Com os adolescentes, a gente, até o tempo que eu ainda estava por lá, a gente não avançou tanto, assim. Mas a que chegou mais perto foi uma oficina de teatro na perspectiva de teatro do oprimido, favorecendo exercícios de teatro fórum ao final da oficina. Tem exercícios anteriores de construção do ator, de construção do corpo, de identidade, uma série de coisas, mas veja só, nessa aldeia que tinha grandes questões a serem resolvidas, se a gente escutasse o que disseram sobre ela para nós, eu poderia preparar um projeto e um plano de intervenção que era meu,
que era aquilo que eu acho que tem que ser. E esse, eu acho que é um dos grandes perigos que um profissional de saúde tem diante de si. Querer dizer sobre o outro. Um dos grandes perigos. A gente é convocado diariamente para esse lugar de vaidade de dizer sobre o outro. E a estratégia que foi construída, eu nunca que pensaria numa parada dessa só. Assessoria técnica de agricultura e oficina de teatro do oprimido. Mas onde que eu ia ter essa ideia sozinho, mano? Eu e a equipe. Foi costurada com a galera. Foi costurada com o povo. A partir do entendimento que juntos a gente teve. A ideia que juntos a gente teve também. Enfim, é isso. Dei 18 minutos, estou devendo 3 na hora das perguntas, né? Valeu, galera. Show de bola, Álvaro. Muito bacana, cara. Muito legal.